Bitcoin hoje não sai da lateralidade, a gente precisa conversar sobre o cenário possível e o cenário perfeito para a gente romper essa lateralidade e buscar valores acima, como 100 mil dólares, e a gente precisa ficar ligado nos sinais, a gente já está tendo alguns nesse momento, então você está no canal Investidor Modesto, que você aprende desde que o mercado funciona, tá? E eu quero pedir um empréstimo do seu like, deixa o like para mim que no final do vídeo eu vou te pagar o like com conteúdo, tá? Então vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando o nosso trabalho. Primeira coisa, tá? No gráfico diário a gente já vê de cara a lateralidade que a gente está tendo nos últimos dias. Para alguns pode ser um motivo de desespero, né? Já que pode preceder uma queda gigantesca e acabar o mercado de vez. Enquanto para outros pode ser um sinal de continuidade de alta, já que o movimento anterior foi de alta, né? E olha a alta que a gente teve anteriormente, que foi totalmente explosiva. Em poucos dias a gente rompeu várias resistências e o preço não quis nem saber. Agora, uma coisa muito importante que você tem que saber, a gente vem falando nos últimos dias, mas se você chegou aí do nada, fica ligado nisso aqui, tá? Se a gente usar o volume em range fixo aqui, né, a gente vai pegar o volume só dessa região aqui onde foi formado o nosso topo histórico. A gente marcar uma região de maior volume aqui, a gente pode ver que é essa região aqui. A gente vai ver que o preço está se segurando justamente nessa região, onde a gente tem vários interesses aí dentro, tá? Muitas pessoas compradas, instituições compradas, então a gente tem essa região como uma região de proteção, uma região com muitos interesses ali dentro. Então, o que isso leva a gente a pensar? Primeira coisa, é uma região que vai proteger o preço de queda, ou seja, a gente por enquanto nessa lateralidade ainda tem uma margem para buscar esse valor aqui, que seria mais ou menos ali 59 mil dólares a 60 mil dólares é a nossa região. A gente espera o maior suporte por enquanto. Então a gente vai ver ainda no gráfico de 1 hora e de 4 horas esse sinal que pode bater certinho com o futuro, tá? Então primeira coisa, você já entendeu onde são os nossos pontos chaves, né? Você pode ver que o nosso ponto chave praticamente aqui vai ser nos 60 mil dólares, que é onde a gente tem testado esses últimos dias e muito, e a gente teria os 58 mil dólares, que é esse fundo anterior. Então a gente tem, perdão, tá? Os 58 mil dólares, 59 mil dólares e 60 mil dólares. Esses são as nossas regiões de suporte para você que acredita que a gente vai buscar valores acima. Então, o que isso leva a crer, tá? A gente precisa acompanhar os próximos dias para ver a definição do mercado. Como a gente está tendo nesse momento aqui uma lateralidade, e a gente pode até fazer um triângulo aqui de indefinição, mas não muito perfeito. A gente tem sim um triângulo aqui, acompanhado de uma perda de volume, mesmo que mínima comparado com os dias anteriores. A gente está vendo que o Bitcoin está perto de dar algum movimento muito grande para o mercado. Então a gente tem que ficar esperto, porque esse movimento pode ser para cima ou para baixo. E eu falo para vocês, tá? Para a gente mudar o pensamento do mercado para alta, para a gente ter alta, a gente precisa dar oportunidade para o mercado. A gente sabe que quando você tem queda, você tem oportunidade. Então, quando você vê uma queda muito grande aqui, você vai ver o que, né? Pessoas olhando isso aqui de uma forma diferente. Enquanto você vai estar desesperado com a queda, outras pessoas vão estar assim, opa, hora de fazer o Pix e passar e comprar o negócio, entendeu? Então assim, cara, calma, não se preocupa, vamos entender o que está acontecendo para depois você ficar preocupado, mas eu não quero que você perca o sono, tá? Ainda mais com uma coisa que nem aconteceu. Então a gente vai fazer um cenário aqui totalmente possível e tem muitos sinais mostrando isso, tá? Então, depois de saber dessa indefinição, esperando que o Bitcoin vá para um lado, acompanhado com uma baixa de volume aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar o índice de força relativa. Ele vai dizer como é que está a força do mercado, se ele está para o lado comprador ou para o lado vendedor. E a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, tá? A gente conversou, você que acompanha nosso canal e você que é assistente desse canal, que assiste, né? Há muito tempo você já sabe que a gente sempre fala que o índice de força relativa, quando a gente está em uma tendência de alta, o que acontece, tá? Deixa eu tirar esse desenho aqui. Quando a gente está em uma tendência de alta, a gente tem o que, tá? Igual aqui, tendência de alta fortíssima. A gente tinha o quê? O Bitcoin aqui, a gente pode até pegar mais tempos menores, na verdade, né? Nesse ponto aqui, a gente tinha o quê, tá? Tendência de alta. E essa tendência de alta, você pode ver que ela começou justamente aqui. Ela manteve o RSI acima da região 50. Acima da região 50, a gente tem mais força compradora do que vendedora. Ou seja, tendência de alta, né? Se tem mais gente querendo comprar do que vender, tendência de alta. Agora,
Depois que a gente inverte essa tendência e passa a ter uma tendência de baixa, como a gente teve nos últimos meses, a gente teve o que, né? O RSI mudando seu comportamento e passando a ficar abaixo da região 50. Ou seja, a gente realmente estava tendo uma tendência de baixa, tanto no gráfico quanto no RSI. Isso é muito importante porque agora, a partir desse momento que a gente começou a ter uma alta, uma resposta do mercado para a gente subir, a gente teve uma resposta no RSI também. Você vê que a maior parte do tempo o RSI está se mantendo acima da região 50. Isso significa o quê, tá? Para o Bitcoin subir, dar uma porrada para cima, a gente precisa de ter espaço no RSI, a gente precisa ter oportunidade no RSI. Se você está me entendendo, eu estou falando que a gente precisa realmente ficar num ponto neutro aqui na região 50 do RSI ou quem sabe abaixo, porque nessa região aqui a gente vai ter oportunidade de compra, ou seja, né, as pessoas têm mais potencial de empurrar o preço para cima, as instituições entrarem mais pesado. Isso significa para a gente que a gente pode ter, a partir desse momento, tá, buscar algum tipo de suporte aqui na região 50 do RSI, dar uma oportunidade de compra, como a gente teve anteriormente aqui no RSI, né? Uma quedinha ali da força compradora. Aí entra a oportunidade que muitos vão aproveitar. E a partir desse momento a gente pode ver o Bitcoin dando uma porrada para cima. E quando ele tiver um espaço, tá? Da região 50 até a região de sobrecompra, até os 100 pontos ali do RSI, essa região é a região de queda livre ao contrário, tá? Em que o preço só sobe e não para de cair. Não, eu já misturei tudo aqui. O preço só sobe e não cai de forma alguma. Então a gente vai ter uma porrada gigantesca para cima se a gente tiver esse cenário aqui disponível para a gente no momento. E se você entendeu, por favor, cara, se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou te dar uma moral, tá? Então assim, a gente precisa desse cenário. A gente precisa que o RSI esteja exatamente onde ele está, perto da região 50, pronto para dar uma oportunidade de compra aqui para voltar a subir, para assim a gente ter um espaço para fazer uma alta exponencial rumo aos 100 mil, porque os 100 mil, cara, é muito difícil, é uma resistência fortíssima. Então, para a gente chegar até lá, a gente precisa ter o quê? Oportunidade, um pouquinho, uma pintadinha de desespero no mercado, para a gente ter uma demanda muito forte pelo Bitcoin, para ele ter a força suficiente para buscar os 100 mil. Por favor, entenda isso, que isso é essencial para você sobreviver no mercado e aproveitar essa tendência de alta que a gente está tendo. Então, a gente tem alguns cenários muito favoráveis para ter alta, ou seja, tá? A gente vai agora no gráfico de 4 horas para analisar o RSI, porque a gente vai vindo pro curto prazo para entender melhor o comportamento do mercado. E aqui a gente vai ter o seguinte, olha só. RSI, ele se mantém neutro, tá? Por mais que a gente tenha uma região aqui acima, uma região abaixo, ele está se mantendo praticamente no meio aqui, brincando entre a região 50 do RSI, ou seja, a gente está em realmente lateralidade, levando a crer que a gente vai ter alguma porrada em breve, tanto para cima ou para baixo. O ideal seria o quê, tá? Para baixo, repito, para baixo. Seria ideal para a gente o Bitcoin dar uma pernadinha para baixo, uma agulhada 58 mil, 59, 60 mil, uma oportunidade de compra. Aí essa oportunidade de compra seria aproveitada e empurraria, no caso, o preço para cima. Lembrando que a gente ainda tem total espaço para dar uma porrada para cima. Então a gente tá brincando dessa região. O que seria bacana, né? Dar uma porrada para baixo, descer o RSI, dar um espaço para o Bitcoin crescer exponencialmente e dar uma porrada para cima. Mas por que, Douglas, que você tá falando dar uma porrada para cima exatamente agora? Porque, gente, a gente está nesse momento na linha do topo histórico, tá? A gente tá na região onde a gente vai definir o futuro do Bitcoin, se ele vai aos 100 mil ou não. Então, se a gente passar desse exato momento que a gente está passando, nessa lateralidade, vai ser um grande indicativo que a gente vai buscar valores muito acima. Acima é foda, né? Mas assim, cara, tem tudo favorável, a gente só precisa ter esse espaço e você tem que entender isso, tá? No RSI que eu digo. Então, esse é o cenário que a gente espera. E, pelo visto, tá? No médio e curto prazo aqui no gráfico de 4 horas, a gente ainda se mantém numa indefinição do mercado. A gente pode ver que o mercado ainda está se decidindo. A gente poderia até fazer esse gráfico aqui de definição, que ele rompeu, está buscando suporte nesse rompimento para dar continuidade de alta. Douglas, é possível? Sim, tá? É bem possível que o Bitcoin já tenha parado essa tendência de lateralidade e agora está pegando ar para voltar a subir. Mas
eu quero que você entenda também outras probabilidades, porque, cara, a gente sabe que a análise técnica, ela não é perfeita, elas têm sim suas variações. Então a gente tinha o que nesse momento aqui, tá? Se a gente pegasse aqui nesse exato momento, a gente teria uma linha de tendência de alta nesse ponto, e essa linha de tendência de alta, ela daria o que pra gente, tá? Continuidade do padrão de alta, apesar de tudo que ele tenha feito aqui, seria uma oportunidade ideal ele continuar aqui acima, mas ele rompeu isso aqui, confirmou e agora está se mantendo abaixo. Ou seja, a gente está, entre aspas, numa lateralidade, dentro da lateralidade a gente está numa tendência de baixa. Então a gente precisa reverter essa tendência para voltar a uma tendência de alta macro. Isso indicaria para a gente o que no caso? Deixa eu tirar os desenhos aqui. Que a gente teria praticamente uma outra oportunidade. Você vê que o preço, né, apesar dele estar numa tendência de baixa, ele já conseguiu reverter aqui, já está formando fundos acima dos anteriores, né, fundos... Calma aí, ascendentes, eu ia falar coisa errada aqui. Então assim, a gente tem totalmente uma estrutura no curto prazo favorável para subir, lembrando que o RSI também está, mas ele também tem uma probabilidade de dar uma pernadinha para baixo, buscar 60, 59, 58 mil, coisa rápida, tá? Última oportunidade, Black Friday aqui, de quinta-feira vai ter o Black Friday, tô brincando, mas assim, cara, vai dar uma oportunidade de compra. Quem aproveitou, quem não aproveitou, vai pagar mais caro. Então assim... Douglas, mas porra, você tá falando que vai subir ou vai cair? Isso é óbvio, cara, mas calma que eu tô mostrando aqui os sinais, tá? Eu tô mostrando, claro que os dois lados, que eu não sou nenhum profeta aqui, não sei do futuro, porque senão eu não estaria fazendo vídeo pra vocês aqui, eu estaria dormindo na minha cama ou no Havaí tomando banho de praia. Então assim, vamos ter calma, a gente tem que analisar os fatos, porque quando a gente entende os cenários, a gente consegue ficar preparado pra qualquer coisa, e esse é o intuito desse canal, tá? Então assim, já adianto pra vocês, eu já vi muita gente aqui falando, Douglas, a gente tá no altcoin season, cara, o que você tá falando? E eu venho falar que eu encontrei um site falando o contrário, tá? Não o contrário, mas falando que a gente não está no altcoin season, apesar, tá? Que a dominância do Bitcoin tá caindo, você tá vendo algumas altcoins subindo, mas você tem que entender que uma altcoin season não é porque uma moeda subiu 100%, subiu 80%, que é uma altcoin season, tá? A gente tava tendo altas, o que, né? Pontuais, altas particulares de algumas moedas e não no cenário todo. E esse site, ele vai dizer pra gente aqui que a gente tá quase chegando no altcoin season aqui. E o que que significaria? O que que significa essa altcoin season? A gente teria aqui, ó, se 75% das 50 primeiras altcoins no CoinMarketCap estivessem performando melhor que o Bitcoin nos últimos 90 dias, é uma altcoin season. Isso aqui é uma métrica totalmente importante, porque a última altcoin season que a gente teve foi justamente em maio, abril. Então, é o que eu falei pra vocês e eu fiz no vídeo anterior. A gente possivelmente teria uma das maiores altcoin seasons vistas na história do Bitcoin. Isso é totalmente possível, já que pro Bitcoin buscar os 100 mil dólares, ele vai expandir o seu mercado em um nível gigantesco em relação a dólar, em capitalização de mercado. E essa capitalização de mercado indo para as altcoins ia causar um efeito fantástico no nosso mercado, dando altas totalmente explosivas para suas altcoins, lembrando que é sempre importante você estar comprado em ótimos projetos, tá? Então esse site aqui, fiquem à vontade para ver, é blockchaincenter.net, cara, sensacional. Essa é uma métrica totalmente importante e, cara, totalmente útil e verdadeira, né? Dá para você ver que realmente tem uma base, não simplesmente, vou olhar a dominância do Bitcoin e vou falar que tá subindo. Não, a gente tava vendo também pelo Total 3, né? Que esse Total 3 ele tava dizendo o que pra gente, tá? Só uma análise rápida aqui para você entender que você ainda pode ficar rico. Eu sei que, Deus, eu quero ficar rico, mas calma, tá? Tem que ter paciência. Então, assim, a gente tava no Cup and Handle aqui, e eu falei com vocês que era possível que a gente tenha 2 handles aqui para depois dar uma porrada para cima, já que se a gente tiver uma alta do Bitcoin, ele vai puxar mais a capitalização de mercado do que as altcoins. Então, depois você tem que ter paciência para você tirar um lucrinho bacana e sinistro nas suas altcoins, tá? Então, assim, conversamos sobre os cenários possíveis do Bitcoin. Você tem que entender que a gente tem totalmente um espaço bonito e lindo para subir. Para finalizar aqui, vamos olhar o gráfico de 1 hora. E olha só, tá? Muito importante isso aqui vocês entenderem. A gente está tendo fundos ascendentes nesse momento. Só que com essa indefinição do mercado, a gente pode buscar valores abaixo, tá? Quando eu digo valores abaixo, é buscar algum suporte. Qual suporte que a gente buscaria? Se eu marcar esses 3 fundos aqui formados, a gente vai ver o seguinte, tá? Ele rompeu essa tendência de alta e agora está em uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa a gente pode ser no curtíssimo prazo, já que a gente está no gráfico de 1 hora. Então, se ele cair mais,
ele vai buscar esses dois suportes, esses dois fundos, um no 60 mil, que é o nosso valor mestre ali para segurar, e o 58. Então a gente tem esses dois valores como suporte, e eu tô achando, tá? Pelo tudo que a gente analisou de RSI, se a gente tiver uma porrada para baixo, a gente tem total espaço para buscar uma agulhada até os 60 mil novamente, para depois voltar a subir, assim como a gente teve nessas duas situações aqui, dando uma liquidada nas pessoas que estão postando em alta e estão ainda alavancadas. Ou a gente poderia ter uma outra perranada bem forte, uma agulhada bem sinistra aqui até os 58, que seria rapidamente aproveitada para continuar e dar tendência de alta, continuidade à nossa tendência. Douglas, você realmente não acredita que a gente possa descer? Sinceramente, não, porque ele não veio. Historicamente, a gente conhece, eu já mostrei esse fato para vocês, que ele sempre veio rompendo tampas, tá? Rompendo os cup and handles. Então, assim, historicamente o Bitcoin, ele nunca buscou novamente o topo histórico para cair, tá? Geralmente ele faz o quê, né? Depois que ele faz esse topo histórico aqui, ele, geralmente, quando ele não consegue completar a tendência, ele vem nesse fundo aqui, nesse topo, e morre, tá? Ele não consegue recuperar o topo. Agora, nessa situação, como ele recuperou o topo, é bem provável que ele não foi aí à toa, tá? Não foi aí pra falar tchau, acabou, dei o último beijo de boa noite e meti o pé. Não, calma, porque somando todos os fatores que a gente tem, sim, tem uma parte preocupante, né, que é a parte dos juros, do tapering lá dos Estados Unidos. Se você não sabe, é bom dar uma pesquisada, a gente falou no vídeo passado, se eu não me engano. Então assim, cara, tá tudo tranquilo, não tem motivo de desespero no momento, porque o cenário ainda está totalmente favorável de acordo com o RSI, pra gente ter continuidade alta. A única coisa que você precisa ter, que eu vejo a galera lá no nosso Instagram, te convida a seguir a gente, tá? O perfil está aqui. Então, não se preocupa com suas altcoins, fica comprado em bons projetos que vai chegar a sua hora de você ter sua valorização, tá bom? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos vídeos sempre pra você ficar ligado, esperto nesse mercado. E até amanhã, nossa próxima análise. Amanhã tem live de altcoins, 9h30 da noite. Te espero lá e tamo junto.